Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje falaremos de transição planetária e as mentiras que os gurus estão contando para as pessoas. Não sei do que é tratado, não vi esse vídeo, é com a Mariana Moro, lá do Lean Podcast. E, aliás, antes de começar, apenas um convite. Foi lançado o curso Proteção Energética, 27 aulas, todas elas, maioria aulas curtas, pontuais, para te ensinar as técnicas principais para você se defender de intrusões de energias negativas. Custo apenas R$ 36 por enquanto. Aproveita enquanto está nesse valor aí mega promocional, tá bom? Então vamos lá para o vídeo, vem comigo. A gente está no momento de transição, isso é um fato. A transição ela é universal, não é só da Terra. Todos os planetas vão juntos. Uns vão subir e outros vão descer. Mas ninguém sabe quem vai subir e quem vai descer. Mas você acredita no processo de transição planetária? Você acredita de uma maneira um pouco diferente do que se fala por aí, né? Do que se fala, do que as pessoas que trabalham com espiritualidade. Eu acredito de uma forma mais racional. Eu acredito que a racionalidade você pode ir para um lado muito mais otimista e um lado pessimista. Eu vou para o lado otimista. Eu acredito e eu espero que a humanidade consiga, mas eu acredito que isso vai demorar no mínimo 3.000 anos. Para esse nível que as pessoas acham que vai ser. Né? Como é vendido hoje em dia. Então, a gente tem um exemplo claro. Jesus faz 2025 anos que veio para esse planeta. A gente não consegue viver 5 mandamentos, cada um dentro da tua rotina. Como é que a gente vai viver um processo de transição? Tem que analisar, porque os mandamentos são primitivos. Era para um povo que tinha ainda aquela mentalidade. Muitos não se aplicam hoje mais no dia a dia. Mas não é só por isso, né? A população é muito medíocre ainda por outras razões. Mas vamos ver o que ela fala. Nova era, quinta dimensão, sendo que a gente nem sabe para onde a humanidade vai percorrer com a inteligência artificial. Nossa, falou várias palavras aí, hein? Por que a inteligência artificial tem um papel importante nesse processo? Porque se a gente... Isso já é estudo falado pelos próprios cientistas, pelas próprias pessoas que estão criando essa inteligência. Se a gente for governado por algo em algum momento da história, não agora, mas daqui 100, 200, sei lá quantos anos, como que a gente vai fazer um processo de consciência? Existe uma enorme diferença de um planeta ele ser tecnológico para um planeta ele ser evoluído moralmente e espiritualmente. Existem bilhões de planetas no universo que são extremamente tecnológicos, mas eles não são evoluídos moralmente e espiritualmente. E é isso que a gente vai ver. Então precisa dessas pessoas encarnadas e aquilo que a gente está fazendo aqui, cada um dentro do teu processo, dentro da tua história, para que a gente consiga ao máximo nos tornarmos pessoas melhores. É isso que vai fazer a diferença. Então, quando as pessoas vêm com esse discurso, eu sempre falo, quem está falando isso? O que está ganhando com isso? E quem ganha com isso? Porque é muito fácil eu falar de uma nova era, de uma transição planetária, eu sentada no conforto do meu sofá. Quero ver e falar disso em zonas onde é impossível você pensar uma coisa dessa. Tipo aonde? Tipo, todos os lugares de guerra no mundo. Hoje, se a gente for ver, tem 4 bilhões de pessoas passando fome na humanidade. Não, acho que é menos. Mas, de qualquer forma, é um número alto. Em diferentes níveis. Como é que a gente fala de um processo de transição onde que a metade do planeta está passando fome? Sim. Então, esse discurso, para mim, é o discurso mais cruel das pessoas com espiritualidade. Porque é totalmente de pessoas privilegiadas e que estão ganhando em cima disso. Muito bom. Ótimo ponto. O mercado espiritual dos últimos anos... Virou um produto, né? O produto. Ele se tornou um grande produto. Então, quando a gente olha, é o que eu falo para todo mundo que me segue. Vai olhar para alguém, vê o que aquela pessoa está falando. Veja se é coerente aquilo que a pessoa está falando. Porque o que mais vai existir hoje é um monte de gente falando um monte de coisa. Seja para ganhar dinheiro, seja para mentir, seja para enganar as pessoas, seja para querer... Criar seitas, né? Alguma coisa. Então, eu venho de uma realidade espiritual, acho que por vivenciá-la tão nova, muito mais dia a dia. Aquela coisa... Prática mesmo. Prática. Sabe? Sem um grande frufru. Sem toda aquela coisa. Eu acho que também existe uma enorme diferença
As pessoas que trabalham com espiritualidade produzindo conteúdo e as pessoas que atendem. Existem poucas pessoas que, para mim, são grande referência, que produzem conteúdo e há anos, pessoas mais velhas. Jean Val é uma delas. Jean Val é lá. Para mim, ele e Ralu Gamache são as maiores referências no Brasil. E ele, eu acho que ele nunca atendeu, mas ela atende. E aí, quando você entra num outro tipo de discurso religioso, muitas vezes espiritismo, o umbral está vazio, estão fazendo limpezas. Não está vazio. Ele nunca esteve tão cheio. E eles nunca tiveram tão tecnológicos. Não existe isso. Não existe. Porque você falou, né, que eles estão muito tecnológicos. Muito, igual a gente. Mas como isso? Porque não é um mundo de espíritos. Então. E aí você até fala que tem as facções no umbral, né? Vamos ver o que ela vai falar. Mas vamos lembrar que umbral é uma palavra que não dá para generalizar. Quando a gente fala de experiências assim, fora do corpo, ou experiências de quase morte, que são as negativas, mas especialmente a saída do corpo, você percebe que existem múltiplos, milhares, milhões desses locais infernais. Tem local que é só gente sofrendo, gritando, desesperada, e tem locais que é realmente como se fossem máfias, grupos organizados, mal intencionados, alguns tecnológicos realmente, mas não é tudo não. Isso são locais muito específicos, dependendo daqueles que habitam lá. Tem locais que são chamados de umbrais ou dimensões inferiores, como eu gosto de falar, que são apenas pessoas que mal sabem, nem sabem que morreram, mas estão lá aprisionadas, um terror. Então tem de tudo, não é um único lugar. O umbral é um lugar, não. Saída do corpo mostra são milhares. Agora, ela vai falar disso? Não sei. Vamos lá, mas está bem legal. Ele é subdividido, né? Se você puder explicar melhor pra gente, tanto as facções quanto essa parte tecnológica, porque acho que na cabeça de muitos leigos... Fica meio uma coisa abstrata. Fica uma coisa abstrata pelo fato de ser uma cidade espiritual. São milhões de cidades espirituais. Ela ela deve sair do corpo. Eu não a conheço, tá? Mas pelo que ela fala, ela tem conhecimento de experiência fora do corpo. Então, a partir do momento, Terra, nós aqui encarnados, uma das leis herméticas, né? Lei da correspondência. Então, assim como não é igual. A partir do momento que a gente também capta tecnologia, coisas extremamente positivas do lado superior, a gente também capta do lado inferior. E a gente tem uma péssima mania de achar que gente ruim não é inteligente. Exato. Existem bilhões na história da humanidade que foram pessoas horrorosas. E extremamente inteligentes. Exato. Extremamente estrategistas. São as mais estrategistas. Exato. Os psicopatas nada mais são do que pessoas extremamente estratégicas. O bigodinho, né? Exatamente. Totalmente. Exatamente. Então, lá embaixo, existem ordens de seres de vários tipos. Então, a gente entende muito bem como grupos. Igual no mundo. Existe a galera que vai assaltar o celular e vai clonar o celular. Existe o crime tráfico, financeiro. existe o que vai... Todos os tipos. Que vai dar golpe. Vai dar golpe. Lá embaixo é da mesma maneira. Eles são separados por tipos de maldade. Existe um tipo de maldade que ele é feito básico, que é o espírito que desencarnou, que está ali vagando e tudo mais. Existem níveis que eles nem querem mais reencarnar. O nível de maldade é tão grande como o do bigodinho. Só que existem bilhões igual o bigodinho. Exatamente. Não é um bigodinho, são muitos. Então, para cada uma, vai ter um tipo. Só que o bigodinho conseguiu ter uma ascensão política, uma ascensão de liderança dentro daquela sociedade. Mas o que tem de gente com a índole, com a crueldade, com a inteligência igual, quer dizer, péssima, né? Mas iguais a ele, tem muitos. Realmente ela está certíssima. Iguais e piores tem uma quantidade infindável. Só que o bigodinho, né, teve condição de executar tudo aquilo que estava dentro dele. Então, por que eles se tornam tecnológicos? Porque o que mais vale do outro lado é energia. Exato. A energia é a forma que, no plano superior, eles criam coisas positivas. E a energia que eles desfazem trabalhos é uma troca. O plano espiritual é troca, constante. E no lado inferior, eles também. Só que eles drenam.
eles se alimentam. Isso. Eles precisam dessa sensação. Então, Mas eles se alimentam de nós ou de nós. deles mesmos? Não. De nós. Tá. Por isso que eles vêm. Então, a gente tem aqui no Nos chakra encostos. nucal Chakra e no nucal. meio do humeral. São os chakras da espiritualidade. Por que a gente diz isso? Porque o Exato. chakra nucal, ele é o responsável por um processo de comunicação, onde aquele espírito ele vai vir. Então, sabe quando você escuta uma vozinha? Não vai nesse lugar. Essa pessoa não é legal. Ou quando você chega num lugar e você fica com a nuca quente, com aquela sensação assim, pegando fogo, ou você coça aqui. Eu tenho isso. Eu chego a alguma coisa, tem alguma coisa estranha, eu começo a coçar aqui. Dá um calor, às vezes. Dá uma coisa esquisita. E a gente tem no meio das escápulas o chakra humeral, que também ali é uma parte receptiva. Então, ali é o chakra da mediunidade. Então, quando o espírito, ele acopla, todo o espírito, ele vem pelas costas. Ele nunca vai vir chegando, correndo na sua frente e te abraçar. Não existe isso. Ele vai vir pelas suas costas. Nossa. Então, a gente capta toda a energia a gente capta pelas costas. É por isso que a gente chama, a gente aqui, essa parte de tríplice de controle. Porque se eu controlo a mente, a comunicação e o sentir, eu controlo esse ser humano por inteiro. Inteiro. Tríplice Do controle. É o que a gente fala, pensamento, sentimento e energia. Se a ideia está bem correspondida, se as emoções estão equilibradas, a comunicação que ela pode falar, a gente pode falar que é energia. Se a energia está bem alinhada, está coerente com os demais, nada afeta. É isso aí. A controle. gente tem até uma imagem, não tem? Sim, aí sim. para mostrar sobre isso? Já quer mostrar a imagem? Faz sentido? Faz sentido. Legal, coloca aí. É a 5, Brunão. É a 4. A outra. É isso. E Essa aí, Essa ó. daí. Olha aí, Então- pessoal. Que legal que a Mari trouxe para vocês entenderem certinho. Tríplice do controle. Exato. Explica aí, por favor. Tá vendo a parte de cima? Sempre vão ter, nesses tipos de implantes, são mais de 2 controles. Então, um na parte cerebral e um na parte humeral. Na parte cerebral, as pessoas acham que eles atingem a pineal. Não é a pineal, é o hipocampo. Porque altera a maneira como percebe, como interpreta, faz a cognição e fala aquilo que está sendo vivenciado. Tá vendo aqueles raios que estão saindo da parte de controle? Sim. Todo implante, a gente aqui diferencia. Um chip é algo muito específico, muito pontual, alguma coisa, muito pequenininha ali para fazer um certo tipo de situação. O implante, ele é algo muito bem trabalhado. Ele está ali, normalmente, há meses, anos. Isso é um processo de meses. No mínimo 6 meses a pessoa está vivenciando isso. Que o espírito fica 4. trabalhando numa Fica pessoa. trabalhando ali. Por porque isso ele que é não- tecnológico. Agora que eu estou Exatamente. entendendo. Ele não precisa estar ao lado mais. Até Olha, realmente existem as chamadas paratecnologias ou tecnologias extrafísicas. Isso de fato acontece. Agora, do jeito que está representado aqui, eu nunca vi, o que não significa que não exista. Pode ser ignorância da minha parte, mas desse jeito eu nunca vi. Até porque os seres mais assediadores não precisam de tanta tecnologia para assediar ou para influenciar alguém. Basta ir no calo, basta ir naquela ferida não fechada, basta ir naquele ponto onde a pessoa tem uma moralidade fraca. Agora, por que precisaria de uma tecnologia dessa? É alguém mais fechado? É alguém com mais potencial de piorar as coisas? Não saberia dizer. Mas existem tecnologias negativas? Claro que tem. Mas nesse grau eu teria que analisar, né? O porquê, quem precisaria de algo nesse sentido. Porque no mais, o assédio ou as obsessões extrafísicas astrais são muito mais primitivas e funcionam, né? tecnologia, porque antes, lá atrás, ele precisava estar do lado sugando o ectoplasma, que literalmente, por isso que fica tão cansado, por isso que não consegue levantar da cama, por isso que começa a ficar com muita dor, porque você vai perdendo uma quantidade de energia. Por isso Isso é um chamava fato. encosto, né? Ele ficava encostado. Aqui, acoplado, né? Ele não fica aqui, olhando pra tua frente, você andando, ele tá andando na sua frente. Não, ele fica atrás. Não é que ficava, ainda fica. Se tem coisas tecnológicas, são exceções. Ainda fica. Quando desce, ele já pega a parte da nuca, então as pessoas normalmente elas não conseguem expressar o que elas estão vivenciando. É muito difícil. Então tem diversos casos de pacientes que falam: Mariana, eu tô passando um sério problema, eu não consigo abrir a boca para falar. Seja para o meu marido, seja para minha terapeuta, seja para as pessoas o que eu tô sentindo. Caraca. E aí ele termina na parte do humeral ali embaixo, que é o quê? Que é o centro de controle maior. Então tá vendo esses fiozinhos?
são os fios condutores que eles vão irradiando para dentro do organismo. Quando nossa alma sai quando a gente está dormindo, quando volta, esse corpo ele também tem um DNA espiritual, né? O corpo astral. Ele também tem um sistema ali. Na hora que ele acopla no corpo físico, esses fios, eles adentram dentro do organismo. Então a pessoa começa a sentir umas pontadas de dor do nada. Ela começa a entrar num processo. Só que para ela perceber, até o momento que ela vai perceber, é que a situação já está muito séria. Porque é uma coisa muito... eles são muito inteligentes. Vai muito aos poucos. Então, em um mês, são algumas áreas da vida. Algumas questões muito pontuais. Aí a pessoa fala, não, mas isso é coisa da minha cabeça. Isso é o que eu mais escuto. Não, Mariana, eu pergunto, quando começou e quando piorou? Mariana, começou há 2 anos atrás. É sempre assim. Mariana, começou há 1 ano e meio, 2 anos atrás. Quando piorou? Nos últimos 4 meses. Então a pessoa percebe que é um tempo que esse dispositivo ou outros, eles estão trabalhando. E aí, além dele controlar aquela pessoa, ele vai sugando essa energia. Porque existe uma enorme diferença vibracional do sentimento de raiva, do sentimento de medo. Então, a forma de se alimentar diante das facções, elas são bem diferentes. Entendeu? Então, por isso que vai se tornando algo cada vez mais tecnológico. Então, quando a gente tem cientistas aqui fazendo um monte de coisa que a gente não faz ideia ruim, do outro lado também, são chamados os famosos laboratórios. E daí, além do implante, tem a outra, coloca na 5 aí, Brunão, que é um pouco mais profundo, né? Que você estava comentando. Esse a gente começou a perceber esse ano. As coisas tiveram uma mudança muito grande nos últimos 4 anos depois da pandemia, nos processos tecnológicos, mesmo assim. Eles evoluíram muito. Uma coisa meio... catastrófica. Meio complicada. Tem como um a gente porquê também. para isso? Você acha que essa evolução grande deles? Não consigo te falar o porquê disso. Como Só a foi gente notado. também. Como os processos de tecnológicos para a gente também, Tá indo pra mais combater rápido. isso, estão muito mais potentes também. Coisas que antes a gente não conseguia fazer ou não sabia fazer. Hoje a gente consegue conduzir e tirar isso de uma forma que realmente a pessoa ela vai ter um processo de melhora muito grande. Onde, para chegar nesse estado de novo, só se ela... Né, Se descuidar muito. Como que se seria cuidar. esse processo que vocês estão fazendo atualmente? A gente atende, a gente traz o campo, não é nada de apometria, não é nada Sim. de apometria. A gente traz esse campo e a gente adentra ele na maca. Era presencial antes da pandemia e depois da pandemia a gente percebeu que o nosso trabalho, quando eu falo nosso, eu e toda a equipe espiritual, porque no físico só eu, mas a gente percebeu que o nosso foco é o campo energético. Então não tem como eu tratar você que está com um implante desse, porque a gente usa adaga, a gente usa maçarico, a gente usa instrumentos mesmo, instrumentos para retirar. Físicos, é físico, é manual, é tirar na mão, não é uma questão de comando igual na apometria. Sim. Vai. Então é uma coisa realmente que a gente adentra no organismo do paciente. Então a gente tira a larva, a gente tira as bactérias, a gente entra num processo de banhos, de chá que fazem complemento com o tratamento. Então, olha, nunca tinha ouvido falar algo assim com, com instrumentos tão físicos assim para fazer uma remoção. Tá aí, gostaria de saber como é que é. É o que eu falo, é um tratamento. Você vai chegar desse jeito, não vai ser do dia para a noite que a gente vai conseguir te ajudar. Mas vai conseguir ajudar. Tem gente que demora mais, tem gente que é mais rápido. Entendi. Dessa forma. Mas daí, isso falando dos umbralinos, né? Existe algum momento que você consegue ver que tem os do bem, digamos assim? Os espíritos do bem? Aqui com a gente, como sociedade? Não, com os seus pacientes, eu digo. Ou não? Só te chamam quando está com um problema. A gente faz um trabalho bem bonito também de conexão espiritual agora. Também um outro tipo de tratamento focado para terapeutas, uma questão espiritual. Então, quando chega o paciente, é o que eu falo para todos que vêm. Não são eles que estão vindo, são os mentores que trazem. Então, eu tenho muito paciente que fala, Mariana, eu acordei e uma pessoa falava para mim, chama ela que ela vai conseguir te auxiliar. O cara nem sabe por quê. Nem sabe. Olha, isso daqui eu tenho que falar uma coisa, é muito sério mesmo, né? Para quem não sabe, eu também atendo, faço hipnoterapia online. Quer dizer, hipnoterapia não é dormir online, né? Uma terapia do sono, é a hipnose terapêutica.
E esquece o que você viu na TV, tá? Essa hipnose é completamente diferente e é extremamente benéfico para a reparação. E muitas pessoas falam justamente isso. Não, eu estava vendo um vídeo seu, você falou lá que você fazia. Eu não sei, eu senti que eu tinha que fazer. Alguns até falam, vem com uma intuição muito forte, eu tinha que fazer. E a pessoa vem, chega e é assistida. Portanto, eu concordo e eu, enquanto terapeuta, também falo. Muitas pessoas chegam e não sabem nem por quê. Mas foram justamente os amparadores, né? Quer dizer, os benfeitores extrafísicos que ajudaram, que inspiraram. Ó, procura essa pessoa. E eu não estou falando de mim, estou falando que muitos terapeutas como ela são assim. São encaminhamentos do extrafísico para o físico. Que eu acho isso maravilhoso, poder ter o respaldo e o apoio de seres extrafísicos que sabem que nós temos uma chave para ajudar aquela pessoa. Ou, sendo bem mais sincero, a gente pode até ter ferrado com essa pessoa lá no passadão e agora eles falam, ó, reencontre ela, porque agora em vez de você fazer o mal, você vai reparar a vida dela e vai fazer ela ter uma vida mais otimizada a partir de agora. E isso não deixa de ser também algo bonito. É uma reparação, é um conserto. E isso acontece em todas as áreas, tá? Caso você nunca tenha pensado, o médico que conserta, que cura o corpo hoje, também lá no passado foi aquele que destruiu, que mutilou, que massacrou o corpo dos outros. Tudo é um processo de reparação. E o terapeuta também está nesse processo aí. Olha o primeiro comentário, quem quiser, veja seu momento, tem mais informações da hipnoterapia, vem, quem sabe aí, vem falar comigo. Segue, fala, olha, eu estava achando que eu devia fazer isso, mas agora eu tenho uma certeza. Então, uma paciente agora, uma pessoa que tira carta para ela, sonhou que diante do problema que ela está vivenciando, que a gente iria conseguir. Normalmente eles sonham com eu e mais pessoas. Então, eu brinco que é um marketing espiritual que eles vão fazendo dessa forma. Então, quando chegam os mentores. E aí, eu acho que uma das partes mais lindas que me emociona muitas vezes é quando o encarnado conhece o mentor dele. Porque uma coisa é quando você tem... Quantos anos vocês têm? Não, isso é muito legal mesmo. Quando a pessoa tem um contato direto, é fantástico. 35. 35. Então, imagina que você tem um melhor amigo há 35 anos do seu lado. Que é o ser que mais te ama numa visão espiritual por agora, que ele se prontificou a caminhar com você do lado nessa encarnação. E é o que eu falo para todo mundo. Qual é a maior dica que eu dou? Você quer entrar no processo de desenvolvimento espiritual? Não é estudo, não é nada. Foca em conhecer o seu mentor espiritual. Eu queria muito que alguém tivesse falado isso para mim há 15 anos atrás. Porque isso muda completamente. Então, se você focar em conhecer o seu mentor espiritual mesmo, igual vocês são amigos, você vai ter metade das coisas de uma forma muito mais tranquila, porque você vai ouvir. E aí entra todo um processo de desenvolvimento. Sim. Como é fazer isso, né? Já saber. É procurar realmente um diálogo, meio que pela intuição? Eu assim? falo isso, ó. Você vai... Não sei o que ela vai falar, mas me perdoa a intromissão aqui. A forma mais poderosa de encontrar um ser extrafísico, seu amparador, seu guia, seu mentor, como você gosta de chamar, é através da experiência fora do corpo. Você pode encontrar pela clarividência, pela intuição, pela telepatia, tudo é ok, clareaudiência, show. Mas a forma mais poderosa é você sair do corpo e encontrar frente a frente, às vezes poder ter um diálogo franco, como um amigo. Às vezes abraçar, tocar. A saída do corpo é a mais poderosa. Mas acho que ela vai falar alguma coisa positiva, vamos ver. Falar igual você fala com um amigo seu. Então você está cozinhando, você está no carro, fala, ó, eu sei que você está aí. Eu posso não te ver, eu posso não te sentir, mas eu sei que você está aí. Por favor, me dá sinais. Me mostre, porque ele não vai mostrar e aparecer para você se você não for clarividente. Ele vai falar, oi, tô aqui. Então ele vai começar na sincronicidade, nos símbolos, nas coisas que são importantes para você e que fazem sentido dentro da tua jornada. Então, pede para dormir e sonhar. Os primeiros contatos que eu tive, meditação. Para mim, a meditação é a maior ferramenta. É uma sincronicidade ou tá tocando um celular de novo ali? Que existe na história da humanidade. Não existe nada melhor do que ela, tanto para você acessar seu mentor, questões de vidas passadas, contato interdimensional, para mim, é a mais poderosa que existe. Então, o primeiro mentor que eu conheci. Eu discordo, nesse ponto, discordo. Saída do corpo é fora de série. Através da meditação guiada. Então, você vai colocar no YouTube, meditação guiada mentor. Você vai fazer 5, 10, 15, 30, 80, 100...
até você sentir. Caramba, entendi. Você vai, Genial. é uma dedicação. É isso, você vai fazer. Aí depois que apresentar ele, porque a gente tem um mentor pessoal, a gente tem um guardião. Então Todos nós temos um espírito que guarda a gente. Muito conhecido também como Exus. Como que? Isso já discordo. Tem gente que tem um amparador e não vai ficar o tempo todo com a gente. Saída do corpo mostra isso, eles aparecem pontualmente. Eles têm mais o que fazer. Eles têm a vida e a rotina e as funções deles. Mas uma pessoa que às vezes é antiética, enfim, não vou entrar na profundidade do assunto, mas amparador ou mentor tem quem merece. Nem todo mundo tem isso aí, não. Mas não acredita em nada, tem as suas próprias experiências. Que? Os Exus. Exus, São os grandes guardiões no plano astral. Então, a gente tem um mentor pessoal, a gente tem um guardião, e dependendo do trabalho, muito provavelmente vocês, o trabalho que se faz tem um mentor de trabalho. Então, cada pessoa, legal. o economista, ele vai ter um mentor de trabalho, o engenheiro, ele vai ter um mentor de trabalho, Se não tiver fechado para ele, se não for antiético. Tem muito cara que na profissão é sacana e ele afasta os seres extrafícios que poderiam ajudá-lo, infelizmente. artista, ele vai ter um mentor de trabalho. O de TI, ele vai ter um mentor de trabalho. Outras profissões, todo mundo vai ter um mentor de trabalho. Dependendo do tipo de trabalho que você exerce. E aí se torna algo muito especial. Muito especial. Então, um pedreiro, ele vai ter uma pessoa ali que sabe fazer de obras. Por que tem muitas pessoas, muitos, que falam, eu nunca estudei, eu nunca fiz um curso, eu nunca fiz uma faculdade, e sabem montar coisas incríveis. Sim. E nunca tiveram estudo. Porque ele já possui esse conhecimento e ele tem alguém ali do lado dele ensinando ele também. Então, é algo que é a maior e melhor dica que eu posso dar para qualquer pessoa. Foca em conhecer o seu mentor. Mas e aí eu queria juntar a parte do mentor com a parte anterior que a gente estava vendo ali na tela. Esses mentores, eles não conseguem nos proteger desses obsessores que instalam essas coisas na gente? Já ia vir essa dúvida, né? Um monte de gente me pergunta isso. Mas se o meu mentor sabe que eu estou passando necessidade, por que ele não me ajuda? Porque nos seres superiores existe o quê? A permissão. Quem adentra no nosso campo sem permissão são os seres inferiores. Então, você precisa pedir para o seu mentor te auxiliar, te ajudar, aparecer, porque ele consegue auxiliar até um ponto. É a mesma coisa que a pessoa que... Vamos dar um exemplo. Que eu vivenciei muito isso. A pessoa vai para rave e fala, mas eu tenho uma pessoa aqui que me protege, um anjo da guarda. Enche o caneco, se entope de tudo que a gente... Meu amor, não vai te proteger. Porque exatamente é uma questão racional. A gente também precisa trazer a racionalidade. Então, essa questão, vibração alta, eu vou estar sempre bem. Não existe isso. Vivemos em um mundo que é impossível a gente estar vibrando alto todo momento. Isso é uma ilusão criada, não sei por quem e aonde começou. Mas é isso. E a gente vai ter níveis. Então, ele consegue proteger. Só que existe um outro ponto. Quando a gente dorme, não tem como segurar a gente. Se você quiser ir na casa da tua mãe todo dia, teu mentor, ele não vai ter como. Só se ele te amarrar. E não tem como ele te amarrar, porque ele ama você. Sim. Então, aonde a gente vai, conforme a gente vai dormindo, é um processo que ele consegue proteger até um ponto. Exatamente. Fora do corpo, você pode fazer um monte de tolice. O amparador não é babá. Ele não vai te... É o teu livre-arbítrio. Ele pode discordar de você. E tem coisa que ele não tem... Ele não quer, porque pelo nível de ética, ele não vai interferir no seu livre-arbítrio. Com certeza. Isso ela concorda totalmente. Vou te dar um exemplo. Chegam pacientes... até agora, extremamente engraçada. Ela fala, no dia a dia eu sou uma pessoa muito boa e eu quero fazer as coisas bem. E isso é uma armadilha muito grande, presta atenção. A pessoa que faz e que quer muito ajudar e trabalhar e fazer coisas boas e tudo mais, você já está fazendo isso no plano espiritual. E a pessoa não sabe que está fazendo isso, então ela entra numa cobrança absurda, porque as pessoas acham que trabalhar com a espiritualidade é você trabalhar na matéria. Não. Somos o 0,00000 numa questão social, né? Os trabalhadores da luz. Os trabalhadores da luz é pessoas comuns. É a dona Ana, manicure, é isso aí. É o seu Cláudio,
que cata papel. São as pessoas comuns que, quando dormem, trabalham espiritualmente. Essas são a maior porcentagem das pessoas que trabalham com espiritualidade. As pessoas que têm trabalhos físicos, normais, mas quando dormem, elas estão trabalhando. Mas elas sabem disso? Não, a maioria não. Não Por isso que a gente Exatamente. entra num processo que é necessário as pessoas se desenvolverem. Porque a partir do momento que ela sabe o que ela está fazendo, como que ela está fazendo, o que ela está fazendo, ela começa a se proteger. Porque existe a alta demanda de ambos os lados e existe a necessidade desses mentores protegerem. Só que eles conseguem proteger até um ponto. Então, no caso dessa paciente, estava acessando regiões umbralina. Na hora que a gente trouxe o campo dela, a equipe dela de trabalho, que é quando ela vai dormir. O principal falou, a gente não está dando mais conta. Por quê? Porque sobrecarrega. A gente acha que eles são infinitos, que eles não se cansam, que eles são imortais, mas... São heróis. São heróis e que não se machucam, não morrem. Existem, sim, a probabilidade de serem destruídos. Então, entra num processo que vai até um limite. E passou desse limite, eles precisam de ajuda das pessoas como a gente para conseguir tratar e sanar aquela questão. Então, entendi. Então, todo mundo está trabalhando. Todo mundo mesmo... Todo mundo não. Muitos estão trabalhando. Muitos estão trabalhando. E quem não está trabalhando está dando trabalho para quem está trabalhando. Sim. Entendeu? Então, todo mundo, quando está dormindo, está fazendo alguma coisa. Seja algo bom ou ruim. Exatamente. Mas nem todos nós temos a consciência disso. 90% nem tem noção disso. Tem nem noção. Tem nem noção. E por que dormindo, o que acontece? Experiências fora do corpo. Aliás, ficou um convite também aqui no primeiro comentário, tem o nosso curso EFC, pra você aprender a sair do corpo, tá? 20 aulas, técnicas detalhadas, show de bola. E por que é tão importante esse processo de dormir? Eu gosto... E como que a gente pode se proteger? Isso é importante. Eu gosto de uma frase que fala que o sono é o descanso da encarnação. Então, é um momento onde literalmente o corpo físico dorme, o ego dorme, por isso que vem sonho do inconsciente, coisas malucas, porque não tem uma racionalidade ali e vai despejando. E a gente vai para onde cada um tem afinidade. Então, tem gente que vai estudar, tem gente que vai para farra, tem gente que vai fazer maldade, tem gente que vai fazer tudo aquilo. Exatamente. Como sociedade, nós nunca estivemos tão doentes, mentalmente, fisicamente, espiritualmente. Isso acho que é algo unânime que... Olha, eu não sei sobre isso não, viu? Porque anteriormente era muito pior. Tinha muito mais guerra, muito menos princípios. Talvez hoje esteja mais escancarada a nossa doença. A gente pode dizer isso, mas a humanidade sempre foi doente. Só que eu vejo que estamos melhores do que nunca. Antigamente, você estava numa vila, chegavam os invasores, faziam as maiores barbaridades com você, com todo mundo, e não tem ninguém para socorrer, sabe? Não tinha ninguém para se comunicar, era difícil. Era uma barbárie. Tudo antigamente ia para as agressões, era muito mais difícil. Então eu sou mais otimista, eu vejo que nós estamos melhores, só que é tudo tão claro e tão transparente hoje que parece que é horroroso. E realmente é. Mas no passado era tudo muito pior. Bom, essa é a minha visão, não quer dizer que eu esteja com a razão. Mas é um ponto importante, interessante que ela levantou sobre isso. Mas vamos lá. Todos nós a gente enxerga. Então, quando a gente fala de um planeta de 8,2 bilhões de pessoas, a gente está falando de muitas pessoas que estão indo pro lado de lá. Se metade dessas estão passando fome, então é algo muito complexo. E aí tem algumas dicas que eu sempre dou para os meus pacientes. Você está num processo de perturbação, de sono, pesadelo, copo de água do lado da cama. Você vai trocar esse copo de vidro do lado da cama constantemente. Você pode usar isso para viajar. Você está na casa de alguém, sentiu que tem alguma coisa esquisita, ou nem precisa estar esquisita, já coloca como precaução. Por que água? Porque ela fluidifica o ambiente. Então, por exemplo, acende uma vela, precisa colocar um copo de água do lado. Toda vez que acender uma vela, você precisa colocar um copo de água do lado. Porque uma transmuta e outra fluidifica. Isso eu já discordo, acho que é tudo muito físico, mas tudo bem, vamos lá. Embaixo da cama, aí já é questões de pesadelos mesmo, porque as pessoas elas vão lembrando do quê? Dos pesadelos. E os pesadelos eles vão ficando cada vez piores. Coisas, assim, piores que filmes de terror. Eu já vivenciei experiências que nenhum filme de terror na história
Você viu. equipara aquilo. E pacientes meus também. Depois você pode compartilhar algumas? Posso, Tá. posso. Então você vai colocar uma vasilha de água embaixo da cama, 3 dedos de sal grosso, um pouco de água e coloca 7 dentes de alho ou um carvão muito. Por quê? Porque aquilo vai afastar os espíritos do seu quarto, não da tua casa. Existe uma enorme diferença. Para os espíritos, o cheiro é algo que incomoda muito. Então, o incenso sempre muito bem passado na tua casa. Isso eu já discordo, tá? Eu vejo que o principal processo é a energia. E não é fazendo isso que vai afastar. Os cheiros ruins, bobear até atrai. Por isso que eu falo no meu curso da proteção energética, da gente poder aprender a trabalhar e formar campos energéticos em casa. E ígidos, especialmente lá a técnica que eu dei o nome de serenificação, que é fantástica, mas fico muito... bom, agora aquela coisa, eu falo que não dá em nada, mas você vai lá, tem a sua experiência, faz por você, faz igualzinho ela está falando. Isso é mais importante do que a crença, do que eu falo, do que ela fala. Então vai lá, tem suas próprias experiências, vai testar. Se a casa ela tá muito pesada, não passa por um processo de defumação, porque você vai irritar aqueles espíritos. E aí vai eles piorar. vão te atingir mais ainda. E normalmente as crianças vão ser as primeiras a sentir. Então, essas práticas, oração antes de dormir, isso pode fazer também com as crianças. Até conversei com uma paciente hoje que estava tendo sonhos sexuais horríveis. Caramba. E ela falou, não tive mais. Não tive mais, tanto dela ter consciência quanto de ir afastando daquela situação, sabe? Então, tem algumas práticas que auxiliam, não tratam. É diferente, né? É pra gente ir conseguindo auxiliar até a pessoa conseguir fazer um tratamento aqui ou em qualquer lugar que vai realmente ajudar. Uma vez eu sonhei que eu tava no inferno, literalmente. É isso. É tipo isso. É tipo isso. Sério, cara? Foi muito ruim. Foi um dos piores sonhos que eu já tive. Era tudo E você fogo? lembrou depois, não é? Lembrei pra caramba. É aí que Quando a eu gente acordei, eu diferencia. falei, graças a Deus. Isso não é sonho, isso é experiência fora do corpo, semiconsciente. Você pode ver, um dos piores que eu tive. Não é sonho, não é sonho. Ricardo e Maurício, eles manjam, mas tem que mudar essa fala aí, meus amigos. Não é sonho, não. Isso aí é saída do corpo semilúcida. Mas parecia muito, era muito Mas real. é real. Então, era muito real, não era sonho. Esse que é o problema. Era fogo, cara? Esse que é o Era problema. como se eu estivesse falando com o diabo e ele me fazendo fazer várias coisas fazer repetitivas. várias coisas. Como que a gente diferencia um sonho mental de um sonho espiritual? Sinais ótima básicos. dúvida. O sonho mental, ele pode vir muito confuso, mas ele também pode ser muito claro, dependendo da situação que você está vivendo, pessoal. Então, ele pode ter uma concordância. Mas você vai acordar, você não vai ficar mal por causa dele o dia inteiro. Você não vai lembrar dele o dia inteiro. No sonho espiritual, você vai acordar, você vai estar cansado, fraco, você vai estar com... Você nem vai querer levantar da cama. Aquele sonho ele vai te perturbar tanto ao longo do dia ou dos próximos dias e uma necessidade de que você precisa fazer algo. Você precisa resolver algo. Você precisa... Ou porque você acessou uma informação, uma memória de vidas passadas, ou porque você estava em regiões umbralinas. Sonhos densos, tá, gente? Não é sonhos... Não é sonho bom. Sonho bom, ruim. você vai acordar feliz, Sim. sorridente, energizado, da melhor forma possível. Tô falando sonhos ruins. Eu vou fazer uma pausa por aqui, porque o vídeo já está ficando muito longo, mas eu discordo que não é sonho. Sonho é cerebral. Agora, é legal falar sobre discordar, por quê? Quando eu falo que eu discordo dela, eu discordo das ideias. Eu não estou atacando a pessoa dela. Eu não estou denegrindo a imagem dela. E hoje, infelizmente, muitas pessoas confundem isso. Quando eu falo que eu discordo, qual o problema? Ela pode discordar de um monte de coisas minhas e tá ótimo. A gente tem que realmente criticar, analisar, ponderar e ter as próprias opiniões pessoais. Então a discordância não quer dizer que eu esteja fazendo mal, que eu queira, fazer algo negativo para ela. Pelo contrário, muitas coisas que ela falou, eu concordo muito, mas há discordâncias e está tudo bem. Discordamos das ideias, né? Ataquemos as ideias e convivamos com pessoas, né? E é isso que eu quero fazer. Eu quero ter um processo que é meramente de conceitos, de ações, de vivências. E em relação ao sonho, não é experiência fora do corpo. Semiconsciente, você pode ser negativo, como ela falou.
ir para áreas umbralinas ou dimensões inferiores, ser vampirizado. Você pode ir para locais assim péssimos, de todo tipo que você pensar. Alguns nomes nem dá para falar aqui, porque senão o algoritmo ele vai pegar esse vídeo, mas é terrível. E existem experiências fora do corpo maravilhosas, mas o sonho, vamos dar nome ao que é nome. Sonho é cerebral, é fantasioso, é alegórico, não faz sentido nenhum, é uma descarga de informações que não vai agregar absolutamente nada. Mas eu quero que vocês tenham o quê? Saídas do corpo. Isso aqui realmente vale a pena. Mas e você? O que achou desse vídeo? Concorda com muita coisa? Discorda? Coloca nos comentários aqui. Se não quiser colocar a sua opinião pessoal, coloque também a cidade que você está falando. Eu acho muito interessante saber de onde a nossa audiência nos assiste. Então é isso. Gosta desse conteúdo? Curta o vídeo, se inscreva no canal. Tem muito vídeo bom por aqui para você dar uma olhada e compartilhe com outras pessoas. Eu também tenho o canal Dimensão Mental, que é o canal maior, onde eu falo de experiência de quase morte e memória de vidas passadas. Então é isso, eu sou Alexandre Pereira, fico por aqui. Desejo um forte abraço a todos, as melhores energias transicionais para vocês. Até a próxima. Valeu.